boa noite. Começando mais um programa Direto ao Ponto, sexta-feira, 15 de maio de 2020. Estamos aqui na Jovem FM nesse período de combate ao coronavírus. Programa gravado segundas, quartas, sextas-feiras, indo ao ar às 7 horas da noite. Vamos juntos até 8 horas. Tem notícia, tem informação. Comigo sempre na gravação desse programa, eles começando boa noite com ela, Cléo Oliveira. Cléo, boa noite. Você vai ter que contar uma história toda de novo que não gravamos. Oi, André. Nossa, eu já ia dizer aqui que saudade, faz tempo que a gente não se fala. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite para você que está ouvindo Direto ao Ponto e não está entendendo. É que essa é a terceira vez que a gente tenta gravar o programa de hoje, mas se você está ouvindo é porque deu certo, então boa noite para você. Fernando Ferreira, boa noite, Fê. Boa noite, André, Cléo, boa noite, galera, vamos lá, né? Tentando até conseguir. Vamos lá, tem o quê? Tem vinheta, claro, Japa me mata se eu não deixar aquele espaço maroto para ele inserir a vinheta que abre esse programa, valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Agora sim, com a vinheta em dia, o programa tá só começando. Vamos começar falando de prorrogação de prazos. A gente já deu essa notícia nenhuma nem duas vezes neste ano de 2020, mas daremos a terceira vez. A Prefeitura de Palmas prorrogou em mais um mês o prazo para o pagamento do IPTU, que vencia nessa sexta-feira, dia 15. Terceira vez que ela faz isso neste ano. O novo prazo é dia 15 de junho. O pessoal que estava já esperando essa notícia, e obviamente no decreto a Prefeitura já explica que esse novo prazo é em decorrência do estado de calamidade pública que está decretado na capital e também, obviamente, da pandemia do coronavírus. Tem desconto de 10% para quem pagar à vista, existem outros 20%, 10% para aqueles que lá no ano passado se programaram e fizeram um cadastro lá no programa Nota Quente, e outros 10% para quem foi adimplente com o município no ano passado. Dá tempo de você conseguir esses descontos também no ano que vem. Fernando, como é que anda a sua esperança com aqueles 6%? Não anda, né? Parou no tempo. Podia colocar, né, para mim também, que pago todo ano certinho, colocar 16% em vez de 10%, quem sabe, né? Fica aí. Vamos lá. Tá lá os trem parados. Quando você não paga, a cobrança vem rapidinho. Mas quando você paga a mais para pegar de volta, custoso demais a conta, né? Mas, André, nessa onda de pagamentos aí, tem uma galera que está reclamando muito, né? Quem estuda em escola privada, faculdade privada, algumas não estão dando nenhum tipo de desconto nesse período, às vezes nem mesmo oferecendo ensino à distância. E o PROCON aqui do estado começou essa semana a operação Mensalidade em várias cidades. A ação começou depois das reclamações desses consumidores sobre a cobrança da mensalidade nas instituições de ensino privadas, mesmo com as aulas suspensas por causa da pandemia. 53 escolas e 39 faculdades particulares em 10 municípios foram notificadas. Algumas instituições passaram a adotar o ensino à distância no lugar das aulas presenciais, mas as reclamações vão desde a mensalidade, a cobrança da mensalidade, a baixa qualidade do ensino à distância, que não tem acompanhamento de carga horária, frequência, participação dos alunos nas aulas. Algumas mantêm o valor da mensalidade integral, sem negociação, nada. Aí, essas escolas e faculdades que foram notificadas têm 3 dias úteis, de ontem para hoje, para que apresentem as planilhas de custo de janeiro até agora. As instituições devem apresentar despesa com material de expediente, consumo, material de higiene e limpeza, alimentação, lanche, aluguel, despesa com combustível, água, luz, internet, telefone, uma série de coisas que, para o PROCON, pode estar tendo algum abatimento para as instituições, e ele quer saber se essa economia que as instituições estão tendo está sendo repassada para o consumidor, né, para o aluno, no caso. E quer saber também se teve ou se vai ter redução
no salário dos professores e dos funcionários. Se tiver tido alguma coisa, eles querem saber quanto que isso está impactando. Eu sei de escolas que deram desconto só dos pais buscarem a escola para poder negociar. A escola já ofereceu um desconto, e sei de outras também que, além de não estarem oferecendo nenhum tipo de atividade à distância, não parou de cobrar a mensalidade integral. Então, eu sei que é difícil, né, para as empresas, né, porque são empresas, essas escolas e faculdades, mas também é difícil para os pais, para os alunos, né, que não estão tendo o serviço, ter que ficar desembolsando todo mês, né. Vamos ver o que vai dar essa notificação do PROCON aí, se essas 53 escolas e 39 faculdades particulares, o que eles vão apresentar aí das suas planilhas de custo. É meio polêmico, né? Só antes de passar para a Cléo, falando em contenção de despesas, nosso estado vizinho, aqui no estado de Goiás, amanheceu com a notícia de que o Tribunal de Justiça ofereceu aí o pagamento de R$ 1.280 mensais a título de auxílio saúde para os juízes e desembargadores. O Conselho Nacional de Justiça tinha aprovado na regulamentação do Programa de Assistência de Saúde Suplementar de caráter indenizatório em setembro do ano passado. Mas que timing, hein, de divulgar isso agora, em meio de uma pandemia? Vai que a moda pega. Aqui a gente falou na semana passada de um caso parecido no TCE, inclusive o Ministério Público quis saber com mais detalhes como é que é mesmo essa história desse auxílio. Estamos aguardando agora o novo capítulo dessa história. Cléo, tem notícia? Eu tenho notícia sobre, falando em educação ainda, mas uma oportunidade que eu achei muito bacana, por isso deixei para trazer numa sexta, que é um dia mais bacana que os outros, para poder falar sobre isso. É um curso que está sendo oferecido pela galera da USP, que chama Astrominas, o curso. É voltado para meninas, por isso o Minas aí de mina, de garota, está sendo oferecido para meninas que sejam estudantes do 9º ano do ensino fundamental ou 1º e 2º do ensino médio. É um curso agora à distância, online, respeitando todas essas regras de isolamento e distanciamento social. Um curso sobre ciências. E o mais bacana, assim, que eu achei, que obviamente que é um curso voltado para a linguagem das meninas nessa idade. E eles têm lá na lista geociência, astrobiologia, astronomia, várias disciplinas aí muito interessantes. A ideia é despertar nas meninas o gosto por ciência, despertar nelas esse olhar para essa área, até para uma carreira na área científica, talvez. E também falar, né, disso, popularizar, digamos, esse tema entre meninas, porque elas ainda são minoria, né, as mulheres ainda são minorias nessa área. Muito, muito legal, eu estava olhando aqui a lista, né, das professoras, são professoras da própria USP que vão estar nas aulas, professoras e algumas alunas também de cursos. Elas são chamadas aqui de madrinhas. Cada professora vai ser tipo uma tutora de cada aluna, então elas são chamadas de madrinhas. O curso é fantástico e a inscrição está aberta até quarta-feira. Então, se você tem uma filha nessa idade, né, estudando nesse período, uma filha, uma irmã, conhece alguém que possa ocupar esse período que está mais parado, né, sem aulas, é uma ótima oportunidade. As inscrições são feitas no site da USP, aí eu sugiro que você coloque lá na busca na internet, curso Astrominas, porque o endereço é bem complicado para colocar aqui, para falar aqui no programa, mas muito bacana mesmo. Vai ser sorteio a participação, porque eles já estão com um limite eles já estão com muitas inscrições, não tem como apadrinhar todas, né? Amadrinhar, no caso, porque as professoras são madrinhas. E é isso, até quarta-feira a inscrição. É muito legal, porque realmente as ciências, elas não são tratadas assim, não são popularizadas entre as meninas, né? E agora isso está mudando, que bom. Bom, primeiro bloco não está chegando ao final não, ainda temos um espacinho aqui. Queria falar sobre, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, hoje o UFT está comemorando 17 anos, Universidade Federal do Tocantins, a deixar o nosso registro
aqui do nosso programa mesmo, o FT que já foi pauta, já contribuiu com o programa. Fora que, além de toda a história, eu queria destacar o que o FT tem feito nesse momento de ações em várias frentes nesse combate ao Covid-19, desde a produção de protetores faciais utilizando impressora 3D, que está rolando aqui no Campos de Palmas, Araguaína e Gurupi também estão nessa fila, pesquisa envolvendo o desenvolvimento de um protocolo de prevenção à violência doméstica, seminários que estão acontecendo online. Vamos dar os parabéns para o FT e reconhecer um trabalho imenso que está sendo feito num momento difícil para a instituição, para as universidades federais, parece que diante de um ministério, mas, enfim, vou deixar não vou me pronunciar sobre o ministro para evitar tomar um processo. Por preguiça também, né? Também, por preguiça também, porque enfim... Parabéns, o registro dos parabéns para a Universidade Federal. Infelizmente, esse ano não vai poder rolar nenhum tipo de evento, nenhum tipo de confraternização. Vamos guardar essa energia para os 18 anos. Fica o nosso registro aqui, toda a galera que trabalha, que estuda lá. A gente tem um monte de amigo, um monte de gente que a gente gosta, que está no rolê da UFT. Gente, alguém tem saideira? Eu queria só fazer um comentário aqui, que nessa semana eu falei das vespas gigantes lá que apareceram nos Estados Unidos, as vespas asiáticas. Olha só essa notícia que eu vi ela, cara. Um apicultor de 54 anos morreu essa semana depois de ser picado por uma vespa asiática lá em Santiago de Compostela, na Espanha. O cara estava vistoriando as colmeias quando foi surpreendido pelo inseto. De acordo com a imprensa lá da Espanha, ele foi picado na pálpebra e morreu ainda antes do serviço de saúde chegar para poder fazer o atendimento dele. Ainda não se sabe se ele é alérgico à picada do inseto ou não, mas a imprensa lá da Espanha falou que desde 2015, pelo menos 4 mortes foram registradas lá na região, causadas por picadas dessa vespa. Agora, a curiosidade, essa vespa asiática, ela não é a vespa gigante asiática que apareceu nos Estados Unidos. Tem vespa matando em tudo quanto é lugar, cara. Ela é outra. De todo tamanho, né? Também não precisa ser gigante. Essa tem 2 centímetros. A lá dos Estados Unidos tem 5. A de 5 centímetros deve ser uma coisa... É esquisito demais. Ridícula. Né? Bom... Ridícula Olha só, a gente tem intervalo, tem música, a gente volta daqui a pouquinho, programa direto ao ponto. André, Fernando e todos, no próximo bloco a gente vai falar de treta com o cunhado envolvendo o coronavírus. Sim, vamos falar. Olha só, é rapidinho, a gente volta já, não sai daí. Direto ao ponto, jornalismo diferente. Estamos de volta, segundo bloco do programa Direto ao Ponto, 15 de maio de 2020, sexta-feira, fim de semana chegando, tem gente que não está nem separando mais o que é segunda de sexta, mas estamos aqui, eu, André Araújo, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira, gravando o programa através das plataformas digitais, que virou, como a gente falou no programa passado, o novo normal. O lance é que o novo normal às vezes é normal demais, né, Cléo Fê? Ontem, numa conferência com empresários, que começa errado, que o presidente alegou não saber que estava sendo transmitido, que tinha jornalistas assistindo, mas culmina com um dos empresários aparecendo ao natural, diante da câmera, sendo notado pelo presidente. O pessoal precisa se acostumar com as lives, com as videoconferências agora, para não ter intimidade exposta. Inclusive, temos meme novo na parada, né, Cléo? Temos meme antes novo. Do meme da Cléo, nesse caso do Peladão... O meme não é meu, tá? Presidente, recentemente também teve uma repórter lá nos Estados Unidos que ela estava no banheiro da casa dela fazendo uma live para mostrar como é que fazia escova, uma coisa assim. Devia ser algum programa mais light, né? E o marido dela apareceu tomando banho atrás também. Ela estava fazendo a live no banheiro. Ou
assim, os peladões estão em todos os lugares. Cuidado na hora de fazer live, galera. E arruma o que tem atrás de você, hein? Dá uma olhadinha para trás para ver se se a casa não tá desarrumada. Porque tem gente que sai lá com a câmera ligada, né, Cléo? Não, aqui em casa eu tenho primeiro que o meme não é meu, tá? É da Suelen, eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu tenho uma regra aqui em casa que é assim, antes de atender uma videochamada, vou atender uma videochamada, aí depois vou gravar o programa, porque eu fico narrando, sabe? Vou mandar um áudio, porque a pessoa, assim, às vezes sai, assim, do quarto, sei lá, da onde que ela vem, falando alto, né, contando coisas, você tem que dar uma segurada, é uma dica aí pra você, vá narrando o que você tá fazendo. Você que mora com a sua família, vai narrando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não foi o que a Suelen fez. Não foi o que a Suelen fez, gente. Novo meme agora. Suelen, cadê você? A Suelen é uma estudante de publicidade, não sei de que estado, não é aqui do Tocantins. Estava assistindo aula, muita gente fazendo isso agora, né? Assistindo aula pela internet. E aí ela resolveu desligar a câmera pra ir ao banheiro ali, jogo rápido, sabe? Essa parte aqui da aula eu já meio que sei, vou ali rapidinho ao banheiro. E você sabe que ir ao banheiro em casa é tipo olhar as horas no celular e nunca mais voltar, né? Do banheiro ela foi pra cozinha falar um negócio com a mãe dela, e aí o irmão dela, criança, entrou na aula, enquanto o professor estava falando, o pessoal assistindo a aula, de repente vem uma voz. Oi? 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 E aí, pessoal, quem é, né? Eu sou irmão da Suelen. E aí todo mundo começou a rir, o professor aparentemente no início parece que ele tá irritado, mas ele foi super bacana e o menino fala, quem é você? Ele fala, eu sou professor há 35 anos. E o garoto, massa. E aí o menino toma conta da turma, né? Toma conta da aula, e quando a Suelen volta, ela já tinha virado meme, porque as pessoas já tinham feito até figurinha, não sei de quê. Eu sei que a pessoa colocou lá na mensagem, já fiz uma figurinha. E a Suelen conta depois que ela só chorou, depois de tudo isso. Depois ela se acalmou, mas ela chorou, né? Porque o meme ficou conhecido como Cadê a Suelen? Porque o professor disse, olha, diga à sua irmã que se ela não voltar pra aula online agora, eu vou cortar o pescoço dela. E aí o menino é criança, assim, sei lá, aparenta ser uma criança mais novinha, ele fica meio assustado e ele começa, Suelen, cadê você, Suelen? Gritando durante a aula. A galera ficou... Eu ouvi aí alguma coisa. Pois da Suelen, bem no momento, os perigos da live, exatamente. Gente, foi tão no time que parece que foi armado tal qual a Suelen sofreu, mas na verdade, eu achei que um de vocês estava colocando um vídeo aí da Suelen. Não, foi aqui em casa mesmo. É isso, Suelen. Cadê você, Suelen? Muito legal, procurem lá no YouTube, dá pra gente dar algumas risadas nesse período. 2 comentários aí. O primeiro, um abraço para os meus alunos que tem aulas, temos aulas hoje à noite por videoconferência, e atualizando aquele nosso ditado, reunião sem comida podia ser videoconferência, né? Fica bem mais fácil para todo mundo. Não precisa ser de pé, Fernando. Podia ser sem comida, pode ser por videoconferência. Bom, mas essa reunião nossa aqui, eu estou conversando com vocês e comendo um bombom aqui. Comendo doce antes, a essa hora, né, cara? Na hora do programa não dá, né? Mas... Dá, cara. Pode tudo no home office. Uma pena que não tinha vídeo nessa intervenção aqui, pra vocês verem o susto que eu tô bem. Vamos lá, quem tem notícia? Olha só, eu não ia. Essa notícia eu via hoje de manhã, e é daquelas coisas inusitadas. Eu já tinha rido muito essa semana de um cara que foi preso, ele era suspeito de roubar postos de combustíveis. E a polícia foi atrás dele, dar uma busca dele, ele invadiu uma casa e se escondeu dentro de um guarda-roupa da casa que ele invadiu. E a polícia, obviamente, na hora que fez a busca em casa, achou o cara dentro do guarda-roupa. Ainda bem que foi a polícia e não foi o marido da dona da casa, né? Porque senão já ia achar que era outra coisa. Agora, essa daqui, em Porto Nacional, um ladrão foi pego pela polícia militar dormindo no sofá de uma casa lá em Porto. Ele tinha roubado umas roupas numa casa próxima, invadiu a outra casa, mas resolveu dar um cochilo e deitou no sofá
da casa, agarradinho nas duas mochilas que ele estava cheio de roupa que ele tinha roubado, e a polícia chegou lá e foi acordado pela polícia. Você pensa bem, cara, como que o cara dorme? Como assim, né? E o pior é que não é a primeira vez que isso acontece. A gente já deu uma notícia parecida dessa. E eu lembro daquele cara que lavou a louça. Tem uma mulher nos Estados Unidos que lavou a louça. Ela invadiu uma casa para lavar a louça. Só que eu não gostei muito não do desfecho nesse caso, porque ela entrou, lavou a louça e deu uma arrumadinha na sala. E depois ela queria receber. Fala, não, assim não. Assim não dá. Se você quiser entrar e arrumar, né? É a versão daquele cara que limpa o seu vidro no farol, assim, sabe? Ele joga aquela água limpa, ele faz o serviço, aí ele tenta receber. Aí agarradinha na mochila é mais interessante, né? Porque se eu durmo, porém, com segurança. Para ninguém roubar para ninguém pegar. É. Olha, eu tenho uma outra notícia aqui, gente, envolvendo cunhado, né? Aquela história, cunhado é parente? É uma longa discussão. Eu não sei responder publicamente essa resposta, essa pergunta. Publicamente não, só nos bastidores. Agora, aqui em Cariri, um cunhado, um prefeito de Cariri, na verdade, ele denunciou 2 cunhados por descumprir o isolamento social. Eu tô brincando aqui com essa máxima de que cunhado não é parente, porque chamou atenção o fato da denúncia aqui do prefeito, mas está correto na minha opinião, porque a denúncia foi porque um deles está com Covid-19, o outro teve contato com o paciente e os 2 não estão respeitando o isolamento, estão vivendo em Cariri, circulando normalmente, como se nada estivesse acontecendo na cidade e com eles. E a cidade já tem casos, né, de Covid-19. O prefeito é o Júnior Marajó. Ele denunciou ao Ministério Público os 2 cunhados, por descumprirem essas medidas. Quem trouxe essa notícia foi o jornal Atitude, lá de Gurupi, e aí ele destaca que no comunicado ao promotor de justiça, lá Promotoria de Justiça de Gurupi, o prefeito disse que os cunhados dele se recusam a ficar em casa, e um deles, né, um está com Covid e o outro que não está, ou não se sabe se está, se recusa a fazer o teste. E aí estão vivendo normalmente, né, circulando sem medidas de prevenção para eles e sem proteção aos demais. Agora, vamos ver se vai sair alguma decisão, alguma coisa, o Ministério Público vai fazer algum pedido, né, para isolamento desses 2, como aconteceu já em outras cidades. Cariri é um município pequeno aqui no Tocantins, tem só 4.300 habitantes em média, e já tem 37 casos da doença registrados. Então, é delicado, né, pela quantidade de habitantes, e 2 pessoas estarem com esse comportamento. Fez certo o prefeito. Agora, eu não sei se teve uma motivaçãozinha pessoal ou se foi só responsabilidade de cidadão mesmo. Eu sei que o Natal vai ser climão. Vai. Bom, estamos no segundo bloco do nosso programa. Tem alguém tem saideira antes da gente ir pro último bloco? Tem daqui a pouquinho o que você precisa saber antes de entrar nos grupos. Vamos falar das lives programadas para este final de semana. Muita coisa bacana acontecendo. Tem dica também. Saideira, alguém ou vamos direto? Eu tenho um registro aqui, jogo rápido, que é sobre a retomada de ações aqui em Palmas, da campanha, né, na verdade, contra o mosquito transmissor da dengue. A gente não pode se esquecer dessas doenças que a gente tem, né? Fala-se tanto de Covid-19, mas não podemos esquecer de outras doenças como a dengue, que também mata e também é um problema sério. Já é mais antigo, então a gente acaba se habituando mais, só que é preciso sim ficar atento a isso. Aqui em Palmas já foram notificados 190 casos e a campanha foi reiniciada hoje, visitando pessoas, né, fazendo aquela mobilização para elas cuidarem de suas casas. Nesse período de isolamento, acredito que seja mais fácil para as pessoas ficarem atentas a esses cuidados em casa, como evitar água em potes, deixar o quintal limpo, limpar calhas, porque às vezes no dia a dia a pessoa acaba relaxando um pouco nesse cuidado por causa da correria, sair de casa, trabalhar
trabalho fora, mas estando em casa fica mais fácil, né? Talvez menos difícil ter esses cuidados. Então fique atento aí na sua casa, no quintal, não deixe água parada, porque o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, que é o mesmo, ele se reproduz muito fácil e ele adora ele vai, a cada ano você pode ver que ele vai mutando, né? Ele vai desenvolvendo aí mais resistências, então onde tem água parada ele fica. Então vamos todo mundo ficar atento à dengue, é isso. Show, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Tem direto ao ponto ainda pra gente encerrar, tem programação do final de semana e o que você precisa saber antes de entrar nos grupos. É bem rapidinho, volta já. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. De volta com o programa Direto ao Ponto, reta final, terceiro e último bloco, sexta-feira, 15 de maio de 2020, saudades daquela sextada, como antigamente, né, minha filha? Ai, ai, saudade de sair, tomar uma cervejinha, encontrar os amigos, mas como diz todo comercial de banco, vai passar. Bom, o programa está chegando ao final, dá tempo ainda e principalmente para o nosso quadro Não Vá para os Grupos Sem Saber Que. Começar falando de uma iniciativa promovida justamente pelos tempos de pandemia, que é o Museu do Isolamento. É o primeiro museu online do Brasil que divulga o trabalho de artistas que estão produzindo dentro do isolamento social. O site, para quem quiser acessar, é museudoisolamento.com. Tá cheio de obras bacanas que, primeiro, refletem um pouquinho do que é esse momento e sempre bom ter arte para ajudar a gente a entender o que está rolando. Fica essa primeira dica aí, se você for para algum grupo hoje, já pode sugerir o museudoisolamento.com. Cléo? Eu também tenho dica sobre museus aqui, para quem está em casa no isolamento social e está a fim de fazer um tour por um museu diferente. Já rolou todos os museus, já foi lá no Google Arts, já fez todos os passeios disponíveis. Agora o que foi liberado recentemente são os museus do Vaticano. Eles estão aí entre as instituições que estão fechadas, mas foi organizado todo um passeio online. Se você tiver interesse de conhecer mais de perto, ainda que online, né, a Capela Sistina e outros locais ali com grandes monumentos para você acompanhar. O site é museivaticani.va de Vaticano, museivaticani.va. Você acessa lá, é em inglês, mas é bem fácil de se orientar, porque eles já colocam ali a foto do museu para você visitar, e obra de arte e contemplar a arte independe de linguagem escrita, né, na minha opinião. Você consegue aí fazer o tour tranquilamente. São os museus do Vaticano à disposição para você no isolamento social. Fernando. Olha só, essa semana a Prefeitura de Palmas, nas ações de combate ao novo coronavírus, interditou parcialmente a Avenida JK. Outros pontos da cidade já passaram pelo mesmo tipo de intervenção e a medida é para diminuir o fluxo de pessoas nas proximidades, porque foi identificado o aumento de aglomeração nesses locais. Segundo a Superintendência de Trânsito aqui do município, outros estudos estão sendo feitos para identificar os locais que também podem receber esse fechamento e interdição também com barreiras fixas nos próximos dias, por tempo indeterminado ou enquanto havia oferecer risco de disseminação da Covid-19. O decreto 1889 que a Prefeitura publicou recentemente garante essa iniciativa do município, garante ao município a legitimidade para interditar as vias públicas que são consideradas estratégicas para não proliferação da doença. Ou palavrinha, hein? Proliferação da doença. André? E vamos de live para o final de semana, tem live para todos os gostos. Vamos começar lá no domingo, 4 da tarde, tem Wesley Safadão e Raça Negra. Olha só, fazendo... Essa barra quer gostar de você. Exatamente, vai ter um mashup, isso no domingo às 4 da tarde. No domingo também, meio-dia, tem Diogo Nogueira. Sábado à noite tem Bruno e Marrone
Eita, nós, hein? Bruno Marrone que deu início e aquela polêmica das lives etílicas, pegando pesado no show. Vamos fazer uma nova amanhã, a partir das 9 da noite. Tem ainda Zeneto e Cristiano, um sábado dominado pelos sertanejos. Daqui a pouquinho, hoje, sexta-feira, tem simplesmente Grupo Molejo, começando às 8 horas da noite. No canal aqui do lado no YouTube tá rolando Gabriel, o Pensador. Tem Ana Carolina às 9 horas da noite. Para fechar esta sexta-feira, tem um festival YouTube Disney que vai ter Cláudia Leite, Anitta, Michel Teló, Vitor Clay e muito mais. Live para todos os gostos. Escolha a sua e bom final de semana. Cléo? Todos os canais Disney com a transmissão do Juntos em Casa. Tô ligada no canal Disney, André. Olha só, outra coisa, a música do Raça Negra é Didi com DI, tá? Não é Dig Dig, por favor. Ó, vamos lá na última... na minha esse última purismo da Cléo pro pagode. Olha só, não, é porque isso aí dói o ouvido quando você ouve falar errado. É a mesma coisa quando a gente ouve as faltas de R, nós já falamos sobre isso. Vamos na minha última notícia do Não Vá para os Grupos Sem Saber, que hoje vence a parcela única do IPTU de Porto Nacional. O André falou do IPTU de Palmas, que foi prorrogado, mas Porto ainda não há essa informação. Então, se você quer pagar com desconto de 35%, o prazo é hoje, somente hoje. Já havia sido prorrogado, né? Já foi prorrogado uma vez, o vencimento inicial era em março, mas foi prorrogado para agora. Depois, seguem as datas para parcelamento. Fernando. Olha só, o Twitter anunciou que parte das operações da empresa agora vão ser permanentemente feitas em home office e não somente durante a quarentena por causa da Covid. Alguns trabalhadores ainda vão precisar ir até as sedes para atividades presenciais, como serviços de manutenção, por exemplo. Essa posição do Twitter representa uma mudança na cultura, né, de trabalho das empresas, que de alguma forma parece que notaram que os funcionários rendem mais quando não enfrentam trânsito, quando conseguem ficar mais perto da família, por exemplo. Segundo o Twitter, essa é uma modalidade de trabalho que garante a saúde e o bem-estar de seus funcionários, mesmo depois da pandemia. O Twitter começou a incentivar o trabalho de casa em março desse ano, quando o coronavírus se espalhou lá pelos Estados Unidos, onde fica a matriz da empresa, assim como outras grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, a Google e a Amazon, que também fizeram o mesmo. Uma das coisas nessas empresas de tecnologia, tudo bem que eles devem ter assessorar o funcionário, né, com equipamentos e etc. em casa também. Mas há um questionamento, né, sobre se as empresas e órgãos públicos devem fornecer equipamentos para quem está em home office. É uma situação. Aqui no Brasil não sei se rola tanto assim não, mas vamos ver o que vai virar. Eu acho que vai mudar a cultura, muito a cultura de várias situações, principalmente empresarial, ao passar a pandemia, né? É isso aí, nosso tempo acabou, o programa fica por aqui. Obrigado a você que acompanhou Direto ao Ponto ao longo desta semana. Segunda-feira a gente está de volta no mesmo horário, 7 da noite. Eu, André Araújo, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira. Cléo, boa noite, bom final de semana. Ótimo fim de semana para todo mundo, para você, para o Fernando, para todos os nossos ouvintes, pessoas maravilhosas, sempre aqui com a gente. O podcast está liberado já aqui no nosso YouTube, então você pode acompanhar o programa de novo, se pegou só um pedacinho, quer ouvir todo, quer ouvir de novo, tá lá no nosso YouTube. Fê, bom fim de semana. Valeu, galera, um beijo para vocês e mandar um abraço especial pro pessoal lá do Box Mineiro, ele da JK, pro Lucas do Espetinho lá do Taquari. Um abração pra galera inteira que fica ouvindo a gente, que acompanha e participa. Abração, galera. Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, Direto ao Ponto Tocantins. Abraço especial também pro pessoal do Twitter que está acompanhando a gente agora numa transmissão twitteira do programa, muito bacana. A gente se vê, se encontra na segunda-feira. O programa de hoje fica por aqui. Um excelente final de semana. Faça o possível para ficar em casa. Beijo para todo mundo e tchau. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.